sei se você sabe, se não sabe, todo cristão deve saber, dia 31 de outubro, nós temos uma comemoração muito importante. Não é o Halloween. Já vou dizer para você, nós não participamos do Halloween, dessa festa, não é uma festa cristã, não é uma festa de Deus. E antes de entrar na palavra, eu quero dizer isso para você. Cuidado com essa loucura do Halloween, não é uma festa baseada em princípios cristãos. Então, as escolas, muitas escolas participam e há um envolvimento muito grande. Então, não mande seu filho, não caracterize seu filho. Não tem nada disso de docinho e travessura. Não existe isso. Biblicamente, é uma festa que não tem conceito e padrão cristão. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem cristão que ainda tem dúvida. Gente, essas festas não é para nós. Ah, mas não tem mais. Não é uma festa. É uma festa, a gente não vai entrar nesses detalhes agora, que não tem padrão cristão. Então, por não ter, muito pelo contrário, né, os princípios são totalmente fora do cristianismo, nós não participamos. E no dia 31, também, nós temos uma data muito importante, que não pode ficar de fora do nosso calendário. Alguém sabe do que se trata? Sabe, Júnior? O que é, Júnior? Reforma protestante. Então, esse sim é um evento que a gente não vai ficar celebrando, mas precisa ser lembrado pela igreja do que foi a Reforma Protestante. E hoje eu quero, de forma breve, falar um pouco sobre isso e dizer por que a Reforma Protestante, que aconteceu dia 31 de outubro de 1517, há um pouco mais de 500 anos, foi e sempre será tão importante para nós. Pode não parecer. Quem não conhece a história não sabe, e eu vou compartilhar bem rápido isso hoje, não vou dar detalhes, mas quero que você fique a par, você que não sabe, que houve um dia em que uma reforma aconteceu e nós hoje somos abençoados, estamos aqui, porque um homem, ele levantou uma bandeira, ele proclamou, não foi a independência do Brasil, mas foi a independência cristã sobre as afrontas de Satanás. E eu quero te convidar nessa noite a pensar sobre isso. Nós ainda estamos participando de uma reforma. E o tema da mensagem de hoje é: a reforma continua. E você vai entender o que eu estou dizendo. Feche teus olhos e vamos orar. Depois nós vamos ler o texto de Romanos 12, 2. Senhor, em nome de Jesus, fala conosco de forma simples e clara, para que nós possamos entender o que nós estamos fazendo aqui e o porquê nós estamos aqui, quem pagou o preço de nós estarmos aqui. Meu Deus, nós não viemos adorar pessoas, mas nós queremos lembrar que pessoas se levantaram e fizeram a diferença e hoje nos convidam a fazer o mesmo. Senhor, abra a nossa mente. Muitas vezes nossas mentes estão corrompidas, as nossas mentes estão estagnadas com pensamentos e tudo aquilo que o mundo traz para nós. E muitas vezes, ó Deus, nós estamos aceitando tudo isso. E nós colocamos diante do teu altar hoje a nossa vida, a nossa mente e pedimos uma transformação de dentro para fora, para que nós possamos ser ferramentas do Senhor na terra, em nome de Jesus. Amém? Abra comigo sua Bíblia em Romanos 12, versículo muito conhecido, 12, 2. Mas por ser conhecido não pode ser ignorado. E muitas vezes a gente pode pensar assim: já sei o que está dizendo esse versículo. E eu quero, se esse é seu pensamento, eu quero glorificar a Deus. Glória a Deus que você saiba. E glória a Deus que nós vamos praticar ainda mais esse versículo. 12, 2. Diz assim: e não vivam conforme os padrões desse mundo. Algumas traduções: não vos conformeis com este mundo. É a mesma coisa. Mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. Mas deixa que Deus os transforme pela renovação. Algumas traduções está assim: mas transformar-vos pela renovação da vossa mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quero ler o versículo novamente.
Não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade dele, de Deus, para mim e para você. Amados, aqui esse versículo, ele é muito poderoso e fala sobre não vos conformeis. Conformar-se. O que é a palavra conformar-se? Significa que nós não devemos nos conformar, ou seja, significa que nós não devemos tomar a forma. Ser igual o padrão externo. Não tomar a forma. Não ser igual ao padrão externo. Não vos conformeis com o quê? Com o mundo. O que é o mundo? Sistema de valores e a mentalidade que rege a humanidade lá fora. Então o Senhor está dizendo assim para nós, de uma forma simples. O Senhor, através da vida de Paulo, que foi o que escreveu esse texto. Não adotem os valores e nem os costumes e nem os padrões deste mundo corrompido. Vou repetir se você não entendeu. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz assim para nós: igreja, cristão, filho de Deus. Essa palavra não é para quem não conhece a Deus, essa palavra é para mim e para você que conhece valores cristãos. Essa palavra é para quem quer viver uma realidade e vive em Cristo, que se diz filho de Deus. Ei, para mim e para você, não adotem os valores, os costumes, os padrões deste século corrompido. Eu não sei como isso chega até os seus ouvidos, mas para mim chega como sinal de alerta, Deus dizendo para mim: você não é igual a todo mundo. Sabe aquela frase, né, que mãe costuma dizer para os filhos? Ah, mas todo mundo faz. Você não é igual a todo mundo. A impressão que eu tenho é que Paulo está dizendo assim para nós: você não é igual a todo mundo. E você não é igual a todo mundo. Se tiver que ser igual a alguém, você é igual a Cristo. Diga amém. Se você tiver que se espelhar, se espelhe em Jesus Cristo, que é o padrão. Ninguém gosta de ouvir, você não é igual a todo mundo. Porque a tendência nossa é se igualar e querer ser igual às pessoas, ser igual a todo mundo. Mas o Senhor diz para nós: não se conforma com o que estão falando, não se conforme com o que estão fazendo, mas renove a sua mente. Irmãos, todos os dias nós somos bombardeados. É na rua, é no trabalho, é nas redes sociais, nós somos bombardeados com informações. E ótimo, nós recebemos informações. Porém, com essas informações que chegam até a nossa mente, elas vêm contaminadas com o padrão do mundo. Uma coisa boba, aparentemente, que virou moda e quem não faz agora é errado. Sexo antes do casamento. Quando chega na nossa mente que está tudo bem, parece que está tudo bem, porque é o padrão do mundo, certo? Mas é o padrão de Cristo? Não, não é o padrão de Cristo. Ah, mas é século 21. Pode ser século 25, não é o padrão de Cristo. Você pode fazer? Poder pode, a consequência vem depois. Porque nós somos livres para fazermos o que nós quisermos. Porém, não devemos fazer tudo que chega até nós como verdade. E a verdade do mundo não é a verdade cristã, bíblica. Então, quando chega esse tipo de informação até nós, a nossa mente ela é contaminada. E o que esse versículo diz para nós? Não se conforme com todas as informações, com o padrão que o mundo quer jogar sobre você. E isso em todas as áreas.
Na criação do filho, o nosso padrão não é o padrão do mundo. Sobre aquilo que nós vamos vestir, o nosso padrão não é o padrão do mundo. Eu não estou falando para você vir na igreja, que nem eu estou aqui, né? Com essa roupa comprida, com essa blusa aqui. Não, não é sobre isso, mas sobre a decência. As informações chegam até nós, as informações chegam até nossa mente, e o Senhor, Ele continua dizendo para nós: não se conforme com tudo que chega até você. Ou seja, não se molde, não siga esse padrão que vem de fora, mas transformar-vos pela renovação da vossa mente. A nossa mente precisa ser renovada. Gente, quanta coisa chega todos os dias na nossa mente. Quantas coisas a respeito do próprio Cristo, quantas dúvidas chegam até nós. A nossa mente é bombardeada por pessoas que não têm vida com Deus. E muitas vezes nós damos crédito e a nossa mente fica contaminada, bombardeada. E a gente começa a viver através e sobre aquilo que tem chegado até nós. Cuidado com o que chega na tua mente, porque isso você vai prestar conta a Deus quando você partir. Você sabia que você vai ter que dar conta para Deus até dos seus pensamentos? Por isso que a Bíblia diz para nós levar cativo os nossos pensamentos. Isso aqui é uma ferramenta, é uma máquina que governa todo o seu corpo. Então, cuidado com o que chega com vozes no seu ouvido, porque isso contamina a sua mente. Muitas vezes você não pode impedir o que falam para você, mas você pode impedir de contaminar o seu corpo, dizendo para essas informações mundanas, malignas, sem Deus, aqui não. A gente tem um lema com as mulheres. Quem já fez mulher plena, quem trabalha na mulher plena sabe. O que você pensa é totalmente jogado para nós. Então, o que eu penso, logo após eu pensar, eu começo a sentir. E depois que eu estou sentindo, eu parto para o campo de ação. Então, tudo começa na nossa mente. Então, Paulo está nos advertindo. Ei, transforma mulher, transforma homem, jovem, a sua mente. O que está chegando, bloqueia, diga não, tome cuidado com o que está chegando na sua mente. Renova os seus pensamentos. Gente, tem pessoas, cristãos, que têm pensamentos mundanos, malignos. E parece que está tudo bem. E Paulo está dizendo, não é bom. E diz mais, que se você renovar a sua mente, começar a viver de acordo com aquilo que Deus está dizendo para você, você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você vai experimentar através da renovação daquilo que você está pensando, daquilo que você está maquinando, qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que Deus tem para nós? Uma boa, agradável e perfeita vontade. Deus não tem uma vontade maligna, vontade que você sofra, vontade que você fique quebrado, que você fique emocionalmente destruído. Deus não tem. A vontade de Deus para nós é boa, agradável e perfeita. A vontade de Deus para mim e para você é boa, agradável e perfeita. Mas não é culpa dele se nós não estamos vivendo dessa forma. Porque nós estamos tão contaminados pelo que as pessoas dizem, por aquilo que eu vejo toda hora, por aquele padrão que o mundo estabeleceu e parece que eu tenho que viver aquele padrão para ser feliz. E nós não temos. Irmãos, viver o cristianismo é viver na contramão. E não tem como ser diferente. É dizer não quando o corpo quer dizer sim. É dizer não quando os prazeres dizem sim. Renova a sua mente. Vocês já viram aquela expressão? A mente, mente. A mente, mente. O que quer dizer isso? Nem tudo o que você pensa é verdade.
Nem tudo que chega até você é verdade. E eu estou falando de verdade cristã. Não é qualquer verdade. Nem tudo que chega até você é verdade. Quando Paulo fala de renovação, ele está dizendo para nós, a mente mente. Só que também tem uma novidade maravilhosa. A verdade liberta. A verdade da palavra de Deus liberta. Então, muitas vezes nós estamos correndo atrás de tanta coisa. E nós temos que correr um pouco mais atrás da palavra de Deus, da verdade da palavra de Deus, porque ela vai te libertar. João 8,32 diz sobre isso. Pastor, o que você está querendo dizer? Que durante muitos anos, durante todos os tempos, nós louvamos ao Senhor por pessoas que têm mentes renovadas, entenderam o padrão errado do mundo e trabalharam contra o padrão, contra o bombardeio mundano, contra a enxurrada de informações não bíblicas. Nós vemos dentro da Bíblia, nós vemos Paulo, nós vemos Pedro, nós vemos Tiago, nós vemos João, tantos outros homens, nós vemos os profetas olhando o padrão que estava errado e dizendo, nós vamos lutar para que essa contaminação, esse bombardeio errado não afete os cristãos. Nós vemos Deus levantar homens e mulheres durante toda a história. E como eu disse para vocês no início desse culto, nós vemos também, 1517, um homem chamado Martinho Lutero levantar-se contra o padrão e não se conformar com o padrão. E ele não somente não se conformou, ele disse interiormente primeiro, depois começou a agir. Eu preciso fazer alguma coisa em relação a isso. Martinho Lutero foi um homem que fez ele sacudiu, na verdade, o mundo com um movimento gigantesco que transformou a história. O mundo nunca mais, a religião, a igreja nunca mais foi a mesma por conta de um homem. Sozinho? Não. Houve outros que ajudou? Sim. Foi sangrento? Sim. De 50 a 100 mil pessoas morreram, literalmente, numa batalha para que o cristianismo fosse liberto das algemas da época. Qual era a algema? Qual era a influência? Qual eram os pensamentos? A igreja estava totalmente corrompida. A igreja tinha um padrão mundano. A igreja não pregava mais o evangelho. A igreja vivia cobrando indulgências, pedindo sacrifícios, vendendo um pedacinho do céu. Vendendo para aquela pessoa que tinha um parente que morreu, comprar um pedacinho do céu para aquela pessoa aí, para tirar do purgatório. A igreja estava totalmente contaminada. E esse homem, Martinho Lutero, ele começou a estudar e ele viu dentro da Bíblia que isso não era a palavra de Deus. E a mente dele, antes que estava conformada com tudo que estava acontecendo, agora ele desperta e diz, ei, a igreja está errada. Está errado esse negócio aqui. Vender pedaço do céu? Comprar o lugarzinho do céu para aquele parente que já morreu? Pagar para ver resto de defunto, de Pedro, Paulo, que já morreram? Subir escadarias? Então Martinho Lutero, vendo que aquilo estava errado, ele vai para a Bíblia e começa a pesquisar e começa a ler, e Deus vai trazendo a boa, perfeita e agradável vontade para a vida de Martinho Lutero, e ele então começa a abrir os seus olhos e ele escreve 95 teses contra aquilo que não era bíblico, e ele vai e prega na porta da catedral da época. E a partir daí, então, começa-se uma guerra, literalmente, contra o padrão, os pensamentos que não eram pensamentos de Cristo para a igreja.
E Martinho Lutero, tem um filme chamado Lutero, ele é fantástico, ele é maravilhoso. Se você depois quiser informação sobre o que eu estou falando, você pode assistir esse filme. Você vai ter informações gloriosas desse homem que fez a diferença. E Martinho Lutero, então, ele começa a proclamar. E a religião, a igreja, a partir daí, então, começa. Não foi a transformação do dia para a noite, mas começa, então, a tomar a característica bíblica. Como eu falei, muita gente morreu. Muita gente teve que ir para a guerra. Muito sacrifício foi feito. Mas a partir daí, a Bíblia que não era traduzida começou a ser traduzida para todos os idiomas, para chegar até onde nós estamos hoje. E as pessoas, então, podiam ler a Bíblia, porque até então não era possível, porque a Bíblia não era traduzida. Então, as pessoas não conseguiam ler. E esse homem fez uma revolução maravilhosa. Martinho Lutero não queria uma nova religião. Ele só precisava e ele só queria que a verdade viesse à tona. Irmãos, muitas vezes nós estamos tão conformados com a mediocridade da nossa vida, tão conformados com as informações erradas que a gente prefere nem lutar mais. Deixa assim mesmo. Quando eu digo para você, e o tema dessa mensagem, a reforma continua, é porque eu e você somos participantes da reforma. Até hoje. Porque a igreja está perfeita? Você sabe que não. Mas eu quero lembrar que igreja sou eu e você, e nós precisamos continuar a reforma. Eu não estou falando de reforma de parede, por mais que precise. Eu não estou falando de reforma de salas. Eu estou falando de reforma de vida. Muitas vezes nós estamos conformados com o padrão. E Martinho Lutero, ele foi contra o padrão para as pessoas serem libertas. E hoje nós estamos nos conformando com todas as informações, com tudo, as coisas erradas que o mundo tem jogado sobre nós. A reforma foi um clamor por pureza, por verdade e por fidelidade à palavra que Deus deixou. E Lutero fez isso. E hoje nós ainda continuamos essa reforma. Quanta coisa tentam jogar sobre nós, que é mentira. E muitas vezes, por sermos conformados, não quero briga com ninguém, por sermos bonzinhos demais, a gente deixa essas informações. Tudo bem você beber, tudo bem você fumar, tudo bem você prostituir, porque século XXI é normal. É normal. E a gente vai caindo nessa normalidade antibíblica e depois não entende porque a nossa vida vive de derrota em derrota. Sabe, irmão, você que está na luta aí, nessa luta que você não... Sabe o que eu vou te dizer? Muitas vezes quando a gente luta contra os padrões, mundano, Satanás se levanta contra você. Esses dias eu estava questionando a Deus. Eu não gosto muito de questionar a Deus, mas eu falei assim, Deus, por que tanta luta? Senhor, por que em todos os sentidos um bombardeio? E Deus é tão bom que Ele traz resposta. Porque quando você chega até Deus com um coração humilde e conversa com Deus, Ele responde a sua oração. E Deus fala, olha, toda vez que alguém se levantar em meu nome, toda vez que alguém quiser fazer algo para proclamar o Evangelho e ser verdadeiro na terra, não estou falando de perfeição, mas toda vez que alguém quiser se levantar, Satanás não vai deixar barato. Ele também se levanta com força. Eu quero te dizer algo, está sofrendo, irmão? O bombardeio está grande? É porque as forças do inferno se levantam contra você para fazer você desistir. Satanás, ele quer que você desista. Então ele arma ciladas, ele arma bombardeio, ele arma afrontas, e é na família, e é na igreja, e é onde você colocar a ponta dos seus pés. Porque o evangelho não é evangelho de facilidade. E quando eu olho para a vida de Martinho Lutero, ele tinha todos os motivos para desistir, porque foi muito difícil para ele. E muitas vezes eu olho para a minha vida e eu falo, Senhor, também tem vontade de desistir. E tem dia que eu quero desistir ainda mais, porque é muito difícil. É muito difícil lutar contra o padrão.
E Satanás, ele vem contra nós e ele vem com força. Então eu quero te dizer algo. Não arreda teu pé. Porque se a luta está grande, eu quero trazer uma informação que Deus trouxe ao meu coração. Carla, permaneça firme. Porque a última palavra ainda é minha. E sou eu quem sustento, e sou eu que fortaleço, e sou eu que darei vitória. Satanás, ele se levanta, mas ele se levanta para cair. Você pode declarar isso? Então declara assim comigo. Pode aplaudir o Senhor Jesus. Se a tua luta está grande, você pode aplaudir o Senhor Jesus. Porque Satanás, ele está doido que você desista. É assim foi com Martinho Lutero. Ele queria também que Martinho Lutero desistisse. Porque se ele desistisse, hoje nós estaríamos pagando, comprando um pedaço do céu. Ai, aquele parente meu morreu, ele não era tão bom. Vai lá, paga, porque nós vamos tirar ele. Nós vamos colocar ele num lugarzinho melhor. Irmãos, antibíblico. Entenda, o padrão do mundo não é o nosso padrão. Ponto. Mas não tem mais e nós queremos dar jeitinho para tudo. Não tem jeitinho. Padrão de Deus. Martinho Lutero, ele levantou 5 pilares, que foram conhecidos como as 5 solas. Que são os pilares para proclamar o evangelho de forma verdadeira. Quais eram esses pilares? Primeiro, sola escritura, ou seja, somente a Bíblia é verdadeira, somente a escritura. Nós podemos escrever livros, nós podemos ler livros, tudo baseado na escritura. Nós devemos, porque isso ajuda a proclamar o evangelho. Mas tudo tem que ser baseado aqui. Se estiver fora disso aqui, joga fora. Se pegar um livro meu, do pastor, de qualquer pessoa que seja mais conhecida, tiver lá heresia bíblica, joga fora, queima. E fala para as pessoas ao seu redor, ó, não lê porque isso aqui não é bíblico. Eu amo alguns autores, eu amo Hernandes Dias Lopes, eu amo Luciano Subirá, tenho maior respeito e admiração por eles. Mas se um dia eu catar um livro deles e tiver heresia, eu jogo fora, nunca mais leio. Nada sobre eles. Não vai acontecer, porque são homens de Deus. Mas estou dando um exemplo para vocês entenderem. Depois corta esse pedaço, senão eles me processam. Estou brincando. Somente a escritura. Os reformadores afirmaram: a Bíblia é a única regra de fé e prática que nós devemos seguir. Diga amém. Qual que é a sua regra de fé? Está escrito aqui. Se for sim, faça. Se for não, não faça. Acabou. A gente para de inventar. Ah, mas não é bem assim. Você coloca o bem assim que você quer, mas se é bíblico, é. Hoje nós corremos muitos riscos, né? Porque nós ficamos atrás de moda, nós ficamos atrás dos famosos da vida. Gente, se for famoso e estiver usando a Bíblia, siga. Se for famoso, se for bonitinho, se for não está usando as escrituras, joga fora. Segundo pilar. Sola fide, somente a fé. Amados, olha aqui para mim. A salvação vem pela fé e não por obras, méritos ou barganhas espirituais. É a fé que te salva. Lá Martinho Lutero comprou uma briga, porque eles estavam achando que eram as obras, tinham que fazer coisa boa para ser salvo. E as escrituras dizem para nós, não. Romanos 1,17. O justo viverá pela fé. É a fé que te leva para o céu. E por que nós fazemos boas obras? Porque nós temos fé. Quem está entendendo, diga amém. Gente, hoje muitos confiam em campanha, em gente, em pessoas. E nós temos que confiar e ter fé e acreditar somente em Deus. Ele é o autor, consumador da nossa fé. E as pessoas ao nosso redor, pastor, o irmão mais maduro na fé, são pessoas que Deus está usando para nos alicerçar. Mas a nossa fé não pode estar na pastora Sônia, não pode estar em mim, não pode estar no João, não pode estar em ninguém.
A nossa fé tem que estar em Deus. Tem que estar em Deus. Terceira sola gratia, somente a graça. A salvação, ela é gratuita, você não paga nada por ela. Por que eu tenho que dar dízimo na igreja? Eu pago. Não, você não paga, você devolve porque é bíblico. Não fui eu que inventei, não foi a igreja batista que inventou, não foi a igreja assembleia. É bíblico, é obediência à palavra. Mas a salvação, ela é gratuita. Você não compra a salvação. Como eles estavam vendendo pedaço do céu, vendendo indulgências, vendendo para que as pessoas fossem salvas. E Martim Lutero viu aquilo e falou, não, isso não pode. A salvação é dom gratuito. Você não compra, é favor de Deus. Foi por isso que Jesus morreu na cruz. Não tem sentido Jesus morrer na cruz se eu tenho que pagar a salvação. Vivemos num tempo em que a graça é mal compreendida. Gente, nós precisamos descobrir que, e se você não sabe disso, Ele te deu. Então abraça. É dom, é de graça. É de graça. Abrace isso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quarta solos. Gente, eu não sei se é bem assim que traduz, tá? Solos Christus. Somente Cristo. Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo 2:5. Amados, Jesus morreu na cruz por você, diga amém. Ninguém mais. Ele é o mediador entre nós e Deus. Compreende? Ninguém mais. Santos? Não. Paulo, Pedro, Tiago, João, nós respeitamos eles? Sim. Porque eles fizeram a história. Eles lutaram. Eles foram homens de Deus. Mas eles não pagaram o preço de cruz. A quem nós adoramos? Somente Cristo. Por que nós não adoramos Maria? Sabemos a importância dela na história. Nós aplaudimos o que Maria fez, o coração quebrantado, de ter trago Jesus à terra de forma humana, mas ela não é a nossa mediadora. E eu não estou aqui desmerecendo quem acredita nisso, mas é somente a Escritura. E a Escritura diz isso para mim, somente Cristo. Nenhum pastor, nenhum líder, ninguém, por mais que eu tenha referências de algumas pessoas que eu gosto de estudar, que eu acho incrível, pessoas fantásticas que têm feito a obra de Deus de uma forma incrível, é respeito, é amor, mas eles não são meu mediador. E por mais que às vezes você tenha alguém aqui dentro da igreja mesmo que você respeita, que você acha que é um homem, uma mulher de Deus, ótimo, tem essas referências, não é pecado. Porém, eles não são os seus mediadores. Eles podem te ajudar a ir até Cristo, a te ajudar na caminhada cristã, mas não são nossos mediadores. O mediador, o único, é Cristo Jesus. E a reforma nos lembra isso. Cristo é o centro. Cristo é o centro do Evangelho. De Gênesis a Apocalipse aponta para Cristo. Somente Cristo. E a quinta sola, o quinto pilar que Martim Lutero brigou tanto para deixar, para tirar a mentira, para tirar a mente corrompida da igreja, só lhe deu glória, somente glória a Deus. Ou glória somente a Deus. Tudo que nós temos e fazemos deve ser Deus glorificado. A quem nós rendemos toda a honra e toda a glória? Diga assim, ao Senhor nosso Deus. O que Martim Lutero e os demais reformadores que vieram após ele queriam? Tirar os holofotes das pessoas. Gente, chegou uma época em que Cristo já não era mais o mediador, a glória não era mais para Deus, mas era para aquelas figuras que estavam em destaque dentro da igreja. Eram eles que eram glorificados, eram eles que eram exaltados. E não está diferente de hoje. Hoje Cristo tem saído do altar e lá vem o poderoso.
Gente, pessoas precisam ser respeitadas, precisam ser honradas, mas a glória somente a Deus. Eu sou super a favor, e é bíblico, nós honrarmos as pessoas, os nossos líderes. Porém, eles não são dignos de glória. Glória somente a Deus. E naquela época, não era uma questão de honra, de respeito. Era uma questão de adoração. As pessoas estavam sendo veneradas, adoradas. E Cristo tinha sumido. E Deus tinha sumido. E Martim Lutero entendeu isso. E ele olhou na Bíblia e falou, não, a glória é somente a Deus. E ele coloca esse pilar na reforma. Precisamos dessa reforma hoje nas nossas vidas. Nós precisamos olhar o que está corrompido nas nossas mentes, como eu li lá em cima. Transforma a sua mente. Se a nossa mente está corrompida, nós precisamos buscar, nos retratar e viver uma vida com Deus. O ministério de servir, o ministério de estar na presença do Senhor, ele precisa ser reconectado conosco. Vidas que reflitam a glória de Deus. Irmãos, o que você tem refletido através da sua vida? Quem você tem glorificado com a roupa que você coloca? Quem você tem glorificado com as coisas que você fala? Quem você tem glorificado com as coisas que você faz? Com as coisas que você fala, com as coisas que você pensa? Entenda uma coisa, tudo que nós cristãos estamos precisando é tirar os holofotes um pouco de nós mesmos e colocarmos o nosso holofote em Jesus Cristo, porque é Ele que tem que aparecer. E Deus tem que aparecer. Jesus é o centro. E Cristo, Ele é, foi e sempre será o centro. E a glória somente ao Pai, o nosso Deus. E para concluir, eu quero dizer algo para vocês. Eu não sei se já estão preparando as crianças. Se não estiver, pode preparar. Vai ter o teatro das crianças daqui a pouco, gente. Para a glória do Senhor Jesus. A reforma protestante mudou o mundo. Pastor Diego, não precisa subir, tá? Porque as crianças vão apresentar e não sei se vai precisar de você. Vai precisar? Então tá, então sobe. A reforma protestante mudou o mundo. Mas o chamado à reforma ainda continua até hoje. Muita coisa precisa mudar. E eu vou dizer para vocês, não é na parede da igreja não, é na nossa própria mente. É a forma de enxergarmos o Evangelho. Esses dias eu estava lendo um livro do pastor Domingos Jardins, lá de Marília. E algo me chamou muita atenção. Ele fala assim, não lembro a frase, mas quer dizer, não se meta, não faça aquilo que Deus não te chamou para fazer. Muitas vezes nós estamos fazendo tanta coisa, enfiados em tantos pensamentos, em tanto modismo, e nós não estamos fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer. Irmãos, se nós buscarmos ao Senhor de todo o nosso coração, estarmos na presença dEle, Ele vai nos direcionar para fazermos a coisa certa na hora certa. Estamos preocupados com tantas coisas e muitas vezes não estamos preocupados com o Evangelho verdadeiro. Muitas vezes a oração tem sido negligenciada e a gente não entende por que não sabe o que faz. Porque não tem ouvido o direcionamento de Deus. A gente tem seguido os nossos próprios pensamentos e a nossa própria mente. Entenda e vou repetir, a mente mente. Precisamos ser renovados pelo céu, para nós entendermos para onde Deus está nos direcionando em todos os sentidos. Por que muitas vezes estamos perdidos? Porque nós perdemos a conexão com o céu. Por que muitas vezes não sabemos o que fazer? Porque não estamos mais direcionados pelo céu. Estamos buscando qualquer coisa que não é aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Cuidado, isso não vai dar certo. Hoje Deus continua chamando a igreja para voltar às suas origens, que é a pureza, a fé, a busca, a centralidade da palavra, a dependência dEle, a graça, glorificando a Ele todos os dias. Volta para o Evangelho. Vou te fazer uma pergunta, você não precisa fazer nenhuma cara para mim. Só responda para você. Como tem sido a sua vida com Deus? Você tem hábito de orar? Todos os dias? Você tem hábito, isso é hábito cristão, de volta ao Evangelho, de jejuar? Você tem hábito de buscar o Senhor? De pedir direcionamento?
A gente ouve cristão falar assim: eu tenho livre-arbítrio, eu faço o que você quer. Faz o que você quer e você tem livre-arbítrio, só que depois a consequência vai ser a que você não quer. Irmãos, volte ao Evangelho, a buscar a Deus todos os dias, a ouvir o direcionamento do céu. E entenda, nem tudo que o céu falar para você vai ser do seu agrado, mas vai ser a melhor coisa. Quero que você, para nós pensarmos, a reforma ainda continua e encerrarmos, eu quero te fazer 2 perguntas. Que na verdade não vou fazer a você, eu quero que essa pergunta você faça a você mesmo. O que precisa ser reformado em mim? Olha aqui para mim, enquanto o pessoal se programa. O que precisa ser reformado em mim? O que precisa ser reformado em você que não está de acordo com a palavra de Deus? Em que área da minha vida a palavra precisa voltar a ser autoridade? Quem faz o que quer, colhe o que não quer. Então, em que área da sua vida? Eu quero começar a te dar uma dica. Vigia a tua área, a tua vida espiritual. Porque se a tua vida espiritual estiver alinhada, as demais coisas, vai ser toda alinhada. Filho, alinha a tua vida com o céu. Pai, mãe, alinha com o céu. E você será bem-sucedido. Que a reforma que Martim Lutero começou, ela possa continuar dentro das nossas casas, dentro das nossas igrejas e principalmente dentro das nossas próprias mentes. 2 Coríntios 13:5 diz assim para nós: examine-vos a vós mesmos. Se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. Examine o homem a si mesmo. E depois continue sua vida cristã, reformando todos os dias. E eu digo para você algo, até o dia que nós partimos dessa terra, ou morrendo ou Jesus voltando, nós teremos algo para reformar nas nossas vidas. E quero encerrar. Pensa, amados. Não é porque está certo lá fora que tem que estar certo para você. O mundo não dita mais as regras. Quem dita as regras para nós, cristãos, genuínos, que vão morar no céu, é Cristo. Depois essa mensagem vai estar lá no YouTube. Se você quiser pegar essas 5 solas para você estudar, faça isso. Eu sei que eu falei de forma bem rápida aqui, mas eu queria trazer essa mensagem para você entender os pilares do Evangelho. Repetir e encerrar os 5 pilares. Somente a Escritura. Somente a fé. Somente a graça. Somente Cristo. E glória somente a Deus.